Olá pessoal, meu nome é Rafaela Siqueira Quintino e vou estar dando continuidade às prévias dos trabalhos de conclusão de curso do terceiro meio ambiente. Então, o nosso tema é alternativas sustentáveis para a redução dos resíduos decorrentes da construção civil com enfoque na argamassa. Os nossos orientadores são o Nason Marques de Oliveira, Rodrigo Oliveira Rocha e os integrantes são Júlia Sodré, Lígia Maria Lopes Gitzel, Nicole Lopes, Olivia Gomes Souza, Rafaela Siqueira Quintino e Rafaele Victoria Nascimento Rocha Soares. Bom, agora vamos à introdução. A indústria da construção civil ela é uma das atividades econômicas mais antigas da humanidade, visto que desde os primórdios o homem precisava de abrigo para se proteger tanto dos predadores quanto das condições climáticas. Ela é dividida em duas grandes áreas, que são a indústria da construção leve, que não compreende obras voltadas para o setor de infraestrutura, como é o caso da construção de residências, por exemplo, e a indústria pesada, que vai realmente fazer essas obras do setor de infraestrutura, como é o caso da construção de esgotos, da construção de ferrovias, de portos e etc. Ao longo da humanidade, várias técnicas foram desenvolvidas e muitas dessas técnicas de construção civil, elas ainda são utilizadas nos dias de hoje, como é o caso do cimento, por exemplo, que foi desenvolvido pelos romanos na antiguidade. Bom, o cimento, ele é extremamente utilizado na construção civil, só que ele representa um grande impacto ambiental, principalmente o que se confere às emissões de gases poluentes que ampliam o efeito estufa. Na sua produção, ele acaba liberando os gases de óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, monóxido de carbono e o nosso enfoque aqui, que será o dióxido de carbono. A indústria do cimento ela é responsável por cerca de 3% de todas as emissões globais de gases do efeito estufa e dentro desses 3%, cerca de 5 a 8% são apenas dióxido de carbono. Oi, eu sou a Rafaele e agora eu vou falar um pouco sobre a delimitação do nosso tema de TCC. O nosso trabalho irá conter informações referentes aos impactos causados pela construção civil no meio ambiente, priorizando a questão dos resíduos sólidos e gasosos que geralmente são produzidos para a efetuação de construções e obras. Sendo assim, a nossa finalidade é encontrar uma alternativa para a substituição desses produtos causadores de impactos ambientais quando a gente fala da construção civil. Bom, agora vamos à nossa problematização. A argamassa possui dentro da sua composição o cimento, que é utilizado como ligante na maior parte das vezes. Entretanto, a fabricação do cimento ele demanda temperaturas extremamente altas para a realização de determinados processos, e com essa elevada temperatura que os combustíveis fósseis são aquecidos, ele acaba liberando vários gases provenientes desse processo que contribuem para o efeito estufa ser ampliado. Entretanto, para substituir o cimento da argamassa, nós precisamos levar em consideração as características que o cimento confere para a argamassa, como é o caso da resistência Agora eu vou estar citando mecânica sobre os e nossos também da objetivos no criação de trabalho. uma barreira a Eles foram vapor divididos em d'água. duas partes, é o objetivo Devido a uma geral série e de os nossos fatores e objetivos principalmente o impacto específicos. ambiental do E o cimento, nosso nós objetivo precisamos geral buscar vai ser em alternativas que mitigar os visem impactos da reduzir esses indústria impactos. cimentícia através da criação de uma argamassa sustentável, que é a argamassa que a gente quer projetar, que ela também vai ser orgânica. Já os nossos objetivos específicos vão ser divididos em 4 partes, e vai ser analisar os impactos gerados pelo ramo da construção civil, analisar os impactos gerados pela produção de argamassa convencional, compreender as consequências do descarte dessa argamassa convencional e também desenvolver uma alternativa sustentável e econômica para a argamassa cimentícia. Ou seja, a gente está desenvolvendo esse tipo de argamassa para ser 100% natural, como havia dito antes, mas também para ser uma coisa que chegue de alguma forma em qualquer tipo de pessoa, qualquer renda financeira, e seja vendida a um preço mais acessível possível. Boa tarde a todos, vou falar para vocês sobre a justificativa. Bom, a argamassa convencional ela é utilizada amplamente na construção civil. Tem como principal componente o cimento, cuja produção é uma das maiores responsáveis pelas emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Além disso, a argamassa convencional contém grandes quantidades de areia, um recurso que está se tornando cada vez mais escasso.
Esse uso excessivo não só contribui para a diminuição dos recursos naturais, mas também gera grandes volumes de resíduos na indústria da construção, aumentando a poluição ambiental consequentemente. Porém, se a gente alternar esse processo de produção da argamassa e introduzirmos materiais sustentáveis no lugar desses poluentes, podemos transformar esse produto em uma oportunidade para reaproveitar os resíduos e preservar os recursos naturais. Portanto, é essencial e necessário desenvolvermos essa alternativa sustentável para a argamassa convencional, utilizando de materiais de origem não poluente. Isso ajudaria a reduzir significativamente os impactos ambientais, garantindo um futuro mais limpo para a construção civil. Para a nossa metodologia, o ideal seria basear nosso trabalho em uma visita a uma fábrica de argamassa. Porém, a única que aceitou nos receber foi uma que fica em Minas Gerais. Então, estamos nos baseando em pesquisa teórica. Já foi dito aqui que o principal componente da argamassa é o cimento. Só que há vários impactos atrelados à produção dele. Outro componente presente na argamassa é a areia, que embora pensemos ser um recurso abundante no planeta, ela não é. Então há necessidade de substituir esses dois componentes. Assim nós vamos substituir o cimento comum por cimento comestível e a areia por cinzas de cascas de arroz, que vão ter o mesmo efeito. Conforme o trabalho, nós vamos também substituir e adicionar outros componentes sustentáveis, conforme a necessidade. Agora vamos entender um pouco mais sobre a indústria da construção civil e os seus impactos. Apesar de ser uma indústria de suma importância para a nossa economia e para a sociedade, por representar cerca de 6,2% do PIB brasileiro, ela também causa diversos impactos ambientais. A indústria da construção civil retira 40% a 75% dos recursos naturais internacionais. Consome 40% da energia produzida mundialmente e é responsável pela emissão de cerca de 30% dos gases poluentes. Além disso, o ramo da construção civil produz vários resíduos sólidos provenientes da pré- e da pós-produção. Só que esses resíduos causam também vários impactos, como, por exemplo, a obstrução de sistemas de drenagem, o assoreamento de corpos d'água, a proliferação de doenças e vários outros. O Brasil produz por ano 65 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Só São Paulo produz 4,8 milhões de toneladas por ano desses resíduos. E a Prefeitura de São Paulo acaba tendo que gastar 35 milhões de reais por ano na gestão dos resíduos sólidos provenientes da construção civil. Falando agora sobre o que é a argamassa. A argamassa é uma mistura de cimento, areia, água e alguns aditivos. Ela é essencial para a construção civil. É utilizada para unir elementos construtivos e proporcionar acabamento e nivelamento e resistência também. Dependendo do seu uso, ela pode ter características como a flexibilidade e a resistência à tração. Ela é fundamental para o processo de unir blocos, revestimento de superfícies e o rejuntamento também, garantindo assim a durabilidade e a proteção das construções. Os principais tipos de argamassa podem incluir a argamassa colante, que é utilizada para fixar os revestimentos cerâmicos em áreas internas e externas. Temos a argamassa de assentamento, que une os blocos de tijolos formando paredes e estruturas de alvenaria. Temos a argamassa de revestimento, que serve para acabamentos, protegendo a alvenaria contra intempéries, que são algumas anomalias. A argamassa de rejuntamento, que preenche os espaços entre azulejos e cerâmicas, evitando assim as infiltrações. A argamassa autonivelante, que corrige 2 níveis em pisos para uma superfície uniforme. Temos a argamassa de grauteamento, que ela preenche as cavidades em blocos estruturais, garantindo assim a resistência. Temos a argamassa polimérica, que oferece uma flexibilidade à aderência e é indicada para áreas com variações térmicas. A argamassa estabilizada, que tem maior tempo de manuseio, que ela é útil em grandes obras. Temos a argamassa refratária, que resiste a altas temperaturas, sendo utilizada em fornos e lareiras. E por último, a argamassa industrializada, que já vem pronta para uso e basta apenas adicionar a água. Oi, eu sou a Lígia. Agora eu vou explicar para você qual que é a composição da argamassa comum. A argamassa comum ela é usada para assentamento de tijolos, revestimento de paredes e geralmente é composta por 3 ingredientes, que é o cimento, a areia e a água. O cimento ele serve como um aglomerante principal, que dá resistência à mistura após a cura. A areia ela é um material inerte que ela proporciona o volume da massa, evitando as rachaduras. E a água ela necessita para ativar o cimento e virar realmente a pasta que é a argamassa. A água, ela os ingredientes eles vão ser usados em proporções diferentes para cada tipo de cimento. Tem cimento que necessita de mais água e tem cimento que necessita de menos água. Normalmente,
As proporções são uma parte de cimento, 3 a 4 partes de areia e água até ativar esses ingredientes. Bom, em alguns casos eles adicionam o cal. O cal, ele é o hidróxido de cálcio e geralmente é um cal hidratado, que o cal ele vai ser adicionado para melhorar a resistência, a praticidade de trabalhar, a aderência, a durabilidade, a elasticidade e a respirabilidade da argamassa, quando acrescentam cal. E normalmente eles são acrescentados para as construções civis. E quando é adicionado o cal, vai ser uma parte de cimento, uma parte de cal e 6 partes de areia, quando é acrescentado o cal. E aí, a mesma coisa do cimento da argamassa comum, sem o cal. Vai ser acrescentado água até a ativação desses ingredientes. Agora eu vou estar citando sobre os impactos que podem ser gerados pela produção da argamassa comum. Já que a argamassa tem diversos tipos de componentes, eu vou estar citando os impactos deles mais individualmente. Então, começando pelo cimento, que acho que é o que mais agrava nesses componentes, que o cimento, na fabricação dele, gera muitos gases poluentes, gases tóxicos. Ou seja, isso já piora o fato de ter o aquecimento global, agrava no efeito estufa e também pode agravar muito na saúde de seres vivos que vivem ao redor dessas fábricas, principalmente pessoas que acabam tendo problemas de saúde e que por algum acaso não conseguem sair de lá. Um outro componente que pode trazer impactos é a areia, que por mais que ela seja natural, a extração excessiva dela pode causar diversos impactos ambientais, que seriam esses a retirada da sua cobertura vegetal, a desestabilidade do solo por erosão e também a sua perda de paisagem. Já por último, eu vou estar citando aqui o cauling, que ele basicamente tem o mesmo tipo de impacto que a areia, só que no seu caso, o pouco de extração que ele tem já pode gerar alguns impactos ambientais, já que não é recomendado que tire em grandes quantidades, e já que a indústria acaba tirando muito, ele tem impactos piores do que a areia seria. Então, os impactos que ele pode trazer seria a poluição do ar, a erosão e contaminação do solo, a redução da biodiversidade e também a degradação da paisagem dele, assim como havia citado no fato da areia. Bom, agora falando sobre a nossa primeira confecção, nós utilizamos a recriação do cimento comestível, que é feito a partir de uma técnica japonesa desenvolvida por engenheiros da Universidade de Tóquio. Nós utilizamos material 100% orgânico, então esse cimento comestível ele foi feito a partir de cascas de laranjas desidratadas, que foi utilizado como ligante dentro do nosso material. Elas foram secas a uma temperatura média de 120 graus Celsius por cerca de 20 minutos. Posteriormente, nós trituramos e também peneiramos essas cascas de laranjas e combinamos com cascas de arroz carbonizadas, que têm alto teor de sílica e, portanto, podem substituir a areia, que seria um agregado para a nossa mistura. Adicionamos também com folhas secas trituradas e peneiradas. Adicionamos argila branca, que também pode ser utilizada como ligante, e adicionamos água também à composição. Após isso, nós dividimos a amostra em duas, e uma amostra nós adicionamos mais argila e mais água, e essa amostra, inclusive, ela foi a que deu o melhor resultado, e a outra nós não adicionamos mais nada. Esperamos uma semana, e a amostra que nós tínhamos adicionado mais argila e mais água mostrou os resultados melhores. A outra, que ficou dentro das vidraçarias, ela acabou secando mais rápido e não ficou com a mesma textura da que estava em maior quantidade. Entretanto, não teve a resistência que nós esperávamos, né, que seria a resistência à água, mas ela não teve a presença de fungos, nem de insetos, nem de odores indesejados. E, como eu disse, a camada mais fina ela acabou endurecendo primeiro e as camadas mais grossas elas não ficaram tão resistentes. Já na nossa segunda confecção, nós fizemos algumas coisas diferentes. Nós adicionamos cascas de cebola e nós trituramos as cascas de arroz carbonizadas junto com as cascas dos alimentos. Disso surgiu uma farinha orgânica, que nós dividimos em duas partes. Uma delas deu origem à amostra C, que teve argila branca, e a outra a amostra D, que com argila cinza, sendo que as amostras A e B são na primeira parte. Aparentemente, as duas amostras ficaram com uma consistência muito parecida, mas depois de uma semana em repouso, elas se secaram e esfarelaram, sendo que a amostra D ficou um pouco mais resistente. Fizemos um teste de aplicação no dia, onde a amostra D parecia que estava mais com a aderência um pouco melhor, porém, depois de um tempo, as duas se secaram e não conseguiram grudar aqueles pedaços de cerâmica ao tijolo. Portanto, nos nossos próximos testes, nós não vamos mais triturar as cinzas da casca de arroz,
Vamos ainda continuar tentando usar os dois tipos de argila e vamos tentar usar uma diversidade bem maior de cascas de alimentos. Esse foi o nosso trabalho de conclusão de curso até o presente momento. Muito obrigada pela atenção de vocês.